menino, de 2 bebês estão doentes. Então, por isso que as mães não estão aqui, né? Eles estão nessa fase de dentição, né? E essa mudança de clima também acaba aqui mexendo aí com os bichinhos, né? Porque senão estariam elas aqui também, faz falta, né? Porque quando o membro da família falta na festa, a gente já sabe, né? E com certeza a gente sente falta de cada um de vocês, amém? Amados, vamos dar continuidade àquilo que Deus tem trabalhado no nosso coração, tá? Vamos logo começar a oração, né? Quando a gente começa uma oração. Pai, queremos bendizer a Ti, louvar e Te exaltar, meu Deus, pela graça dessa noite, na jornada desse dia, Pai, pois Tu és o nosso bom pastor e o Senhor tem guardado as nossas vidas até aqui. Obrigado pela manifestação da Tua glória e do Teu poder, pois é ela que tem nos conduzido, nos abençoado. Pelo poder do Teu Espírito, Deus Senhor, Deus tem falado ao nosso coração e por isso estamos aqui essa noite. Como pastor, fico muito feliz. Envia a Tua igreja praticante, uma igreja militante, meu Deus, que acima das circunstâncias prefere estar na Tua casa. É o melhor lugar, com certeza. Por isso, muito obrigado. Meu Deus, nessa noite estamos na expectativa daquilo que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, administrar conforme seja a Tua vontade, pois Tu és Senhor e Deus deste lugar, nas vidas aqui presentes, pois é o aprisco do Senhor pela qual nos encontramos. Por isso queremos já bendizer a Ti e consagrar esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Tá, volta. Mas temos trabalhado, né, aquele texto básico lá no livro de Atos, né, capítulo 2, verso 42, tá? E ele foi um texto base para que a gente pudesse trabalhar muitas áreas da nossa vida, né? E eu, como pastor, amados, pelo tempo que eu já tenho lido a Bíblia, eu fiquei muito impactado por esse texto, a forma como o Espírito Santo ele vai clareando cada vez mais. É por isso que diz que a palavra de Deus é como um tesouro, né? Quanto mais você vai tirando ali, mais vai aparecendo coisas novas, né? Para muitas pessoas pensam que a palavra de Deus é antiquada. Não, é muito antiquada, vamos buscar coisas mais modernas, mais atualizadas, porque a palavra de Deus não existe. Um livro que foi lançado hoje, tá, sobre tudo que está acontecendo, já ele vai ficar desatualizado. É tanto que se fosse um homem que fosse perfeito na atualização, não precisava esse nosso celular estar todo tempo atualizando esse negócio, né? Uma nova atualização, não que você comece a usar, o bicho trava porque tem que atualizar. A Bíblia não trava, porque ela é atualizada hoje, sempre será, amém? Amém. Ela foi ontem, vai ser hoje, vai ser amanhã e depois de gerações e gerações até a volta de Jesus, amados. Essa palavra não precisa de atualização, porque ela já é atualizada automaticamente. Coisa boa, né, amados? Então muitos infelizmente enxergam a Bíblia assim. Mas louvado seja Deus por essa igreja que enxerga que a Bíblia realmente é uma palavra, é o nosso manual de fé e de prática, tá certo? Louvado seja Deus. E amados, nesse texto lá em Atos dos Apóstolos, foi exatamente, amados, o estilo de vida daquelas pessoas que passaram realmente a ter outra conduta de vida, outro propósito de vida, e isso atraiu as pessoas, né? Isso começou atraindo as pessoas, por quê? Porque exatamente, amados, as pessoas estavam em trevas, foi por isso que Jesus veio. Você vê que o nascimento de Jesus foi profetizado, é um povo que estava nas trevas, viu a luz, tá? E a luz quem é? Sou eu e sou você, hoje em dia. As pessoas precisam ver a luz que está em nós. Jesus disse aos discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, amém? E aí, amados, quando essas pessoas foram revestidas do poder de Deus através do Espírito Santo, brilhou a luz de Cristo na vida dessas pessoas, e o estilo de vida dela, ou seja, aquilo que elas fazem. Porque muitas vezes, amados, as mesmas pessoas falam muito, falar é fácil, falar da Bíblia é fácil, agora a prática é que realmente é que vai fazer a diferença. Muitos falam, muitos têm entendimento e conhecimento da Bíblia, mas olha o estilo de vida, não bate, tá? Então eu, como pastor, vocês sabem que eu sempre tenho zelado isso, o nosso estilo de vida. Você precisa ser a mesma pessoa aqui, em casa, no trabalho, na escola, onde você estiver, você lá para o Japão, você não vai mudar, você é a mesma pessoa, porque hoje em dia a gente vê muito esse estilo de vida, a pessoa na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, em casa é outra, totalmente diferente. Isso não tem nada de multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus é dele para nós, não é de nós para as pessoas não. Amém? Amém. Pois então, amados, é esse estilo de vida exatamente que ele personificou a imagem de Cristo na igreja de Atos, né? E aí, amados, apesar de naquela época ter
as sinagogas, tá? Mas o estilo de vida mudou deles. Eles não eram aqueles crentes templários, crentes só servia se fosse no crente, no templo, oração só serve se for no templo, milagre só serve se for no templo. Não, eles passaram a entender a obra de Cristo. Você vê que Jesus ele ia para a sinagoga, ele ia também para a sinagoga, não é? Mas ele ia também aos povos, às pessoas, e ele ia de casa em casa. No Evangelho de Lucas tem várias situações em que Jesus esteve na casa das pessoas, amém? E essa igreja entendeu isso, que a igreja não é uma igreja templária, até porque hoje a gente tem essa convicção, para ter essa convicção. Na época eles não tinham ainda essa essência do Espírito Santo, agora o poder de Deus, a presença de Deus em nós. Para eles era absurdo isso, tanto que por isso que o judaísmo existiu, porque eles rejeitaram a pessoa de Jesus como Deus. Mas Jesus veio para mostrar exatamente isso. Tanto que na partida dele ele disse, não, eu preciso ir para você, porque senão o Espírito Santo não vai vir. E ele vai fazer agora morada em vocês. E vocês vão passar a ser templo e agora morada dele, do Espírito Santo. Ou seja, para eles, amados, isso aí era um absurdo. Aí o judaísmo vai hoje. Rejeitou Jesus como Filho de Deus. Amém? Mas hoje, amados, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, amados, de casa em casa, do partido do povo, nas orações, no templo também acontece. A igreja, ela não é limitada apenas às quatro paredes, ela não é limitada a um prédio, porque a igreja, amados, é onde há uma reunião de pessoas. Se você for ver o contexto da palavra igreja, era um ajuntamento de pessoas. E aí, amados, esse sistema clerical, um sistema que surgiu, né, na época lá de Roma, acabou que introduzindo a igreja. No passado do tempo a igreja acabou se perdendo essa essência de casa em casa. E aí, amados, com esse secularismo que nós estamos hoje, com essa tecnologia que nós estamos hoje envolvidos, essa tecnologia da rapidez, da falta de tempo, a gente não tem tempo de visitar os irmãos, a gente não tem tempo mais de tomar um café na casa do irmão, não tem tempo. Então o único tempo que nos resta ainda é para ir para a igreja, e olhe lá, já está no tempo. A igreja perdeu o foco. E é por isso, amados, que eu tenho trabalhado isso, vou continuar trabalhando e vou cobrar de vocês o partido do pão, de casa em casa. Porque vocês vão ver, amados, essa essência, essa transformação. Tá? Amém? Amém. E aí, amados, surgiu exatamente essa palavra hábito, né? Que ela realmente aí acaba que ela sendo latente no nosso coração e mudança de vida. Eu não sei quanto a vocês, hoje é por isso que eu pergunto a vocês. Hoje, amados, ó, presta atenção. O culto domingo, ele é um culto diferenciado muito aqui, porque é uma celebração, é uma ministração, uma pregação da palavra. Hoje não. Hoje nós estamos aqui para estudar, para aprender, ainda que no domingo haja também aprendizado, tá certo? Mas hoje você também tem a oportunidade de levantar o bracinho, a patinhazinha, ovelha, tá? Dizer, pastor, eu não estou entendendo. Ah, pastor, me explica essa parte aí, se eu puder fazer isso eu faço, tá certo? Tira dúvida e também quero ouvir vocês. Porque eu não estou aqui só para lançar. Eu tenho que conferir, né? Eu tenho que conferir como é que a ração está aí. Eu sei que tem uns bem chutinhos, gordinhos, rosadinhos, né? Mas aí eu quero ver a espiritual, esse alimento é espiritual, ainda que ele também vem causando transformação no nosso corpo, com certeza, né? Amém? Amados, a minha esposa está ali me chamando atenção, ela está fazendo uma pontuação seguinte. Inclusive, lembrando, né? Amados, isso aqui não é tatuagem, depois vão ficar logo empolgados quando eu cheguei. Yes! O pastor agora fez uma tatuagem, estamos liberados. Não, estou brincando, sei que vocês não pensaram nisso de jeito nenhum, tá? Até porque vocês quiseram essa tatuagem aqui, empresta para a bicicleta, agora vocês têm que cair bem nesse asfalto que tem por aqui, e a tatuagem vai ser aleatória, a gente não sabe onde é que ela vai aparecer, tá certo? Então, amados, foi sábado pela manhã, eu estava aqui na igreja, minha esposa estava ornamentando, e eu peguei uma madeira ali que era até daquele gasofilaço, que eu ia mandar o rapaz abrir. E já quase meio-dia, eu peguei o tempo chique debaixo do braço e saí. Então, chegou em frente a esse posto de gasolina, e agora que eu vim perceber o defeito do passador da minha bicicleta na marcha, ele passa uma marcha falsa. E justamente na hora que eu pedalei, o pé esquerdo, que estava ocupado, meu pé passou direto. Aí meu filho não passou direto, eu estava esperando, eu segurando aqui desse lado do guidão, então tem os pés do guidão aqui, e atrás de mim equilibrar, e chão vem, eu digo, é o jeito que eu vou ter que aterrissar. Eu imagino, se tivesse uma câmera, eu pedi para ver a imagem, que deve ter sido um negócio feio, as pernas para cima, o corpo para baixo, aí a moto sai bombeando em cima daqui, no peito da bicicleta, cai. Pronto, saí me arrastando bem em frente ao posto de gasolina.
E aí o passador enganchou lá e eu subi ali no posto de gasolina para ver a arranhada e passar dentro do grupo. Aí o rapaz já do posto, né? Eu conheci ele aí, gente foi. Aí ele disse, rapaz, o queda feia. Rapaz, o queda feia, rapaz. Eu digo, é porque eu vim devagar, eu não vim com 100 km não. Geralmente eu ando de bicicleta, eu ando mais rápido. Por isso, amado, eu estou com esse negócio aqui, porque eu botei, porque pega na luz, eu estou comprando pomada. Mas é chato, porque você vai dormir à noite, tem que procurar um braço, eu gosto muito de rede. E tem que estar me lembrando para não passar nas coisas, e é complicado. Eu botei porque tem gente que chega e pastor, pá! E quando foi domingo, eu botei uma blusa comprida, justamente porque eu esqueci de dizer, porque senão se tiver 50 pessoas, você tem que contar 50 vezes a mesma história. Mas eu botei a blusa para manga, mas fiquei com o irmão, viu ali, pai do Senhor, irmão, pai do Senhor. Porque não é sério, né, mano? Onde a gente tá, a pessoa não vem, só bate em cima, né? O que é? Aí eu vinha falar com os irmãos, meu pai do Senhor, já atravessa. Pois é, essa tatuagem aqui não dá certo, mesmo que está inflamado, mas dá certo, está passando esse já passa, vai ficar bem lindinho. Amém? Então, amados, esse contexto da igreja de Atos, ele nos trouxe a ativar a nossa memória, né? A achar um alerta naquilo que verdadeiramente nós vivemos e o que são os hábitos, tá certo? Trabalhei na semana passada, na retrasada foi o tempo, uma coisa que hoje em dia as pessoas elas estão aí devendo, né? Porque ninguém tem mais tempo. E aí, amados, nós como homens e mulheres de Deus temos que saber administrar o nosso tempo. Amarás o Senhor teu Deus, né? E só Ele prestará culto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, tempo com Deus. E a gente vê, mas que pode ter certeza, no caso, não só, eu falo igreja no geral, pastores, líderes aqui, a falência espiritual está justamente nisso, a falta de dedicação de tempo com Deus. Nós colocamos as demais coisas em primeiro lugar. Nós já dormimos preocupados com o dia de amanhã. Jesus disse, não se preocupeis com o dia de amanhã. Não se preocupe com medo que vestir os pagãos, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não entendeu, é que correm atrás dessas coisas. Vocês não é para ser assim. Não se preocupe, porque o Pai velho cuida de vocês. Se Ele cuida das aves do céu, que elas não semeiam, nem colhem, nem por isso que morrem de fome. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Amém? Então, amados, e como é que dá para a gente acreditar na palavra de Deus? Como que dá para a gente ter aí o hábito de Deus? Através da palavra. E a palavra não vem, meu filho, se dedicar tempo. Amém? E aí, o próximo que eu tratei semana passada foi a palavra. Né? É impossível desenvolver o hábito de Deus se não temos o hábito da palavra. Deus e a sua palavra estão sempre interligados. Jesus é a palavra que se fez carne, Ele veio habitar entre nós, o verbo que se fez carne, o verbo é a palavra. Mas não podemos abandonar a palavra. Se abandonarmos a palavra, nós vamos morrer com certeza e de fome, né? A palavra de Deus é o pão diário, amém? Não podemos conhecer Deus fora da sua palavra. Por isso precisamos ser comprometidos em estudá-la, em meditar nela e em fazer dela a base de tudo o que nós fazemos. Hoje eu vi fazendo umas pesquisas, eu vi um jovem, ele parece muito com o meu sobrinho que mora lá em Portugal. Eu achei tão interessante. Ele detectou que a vida dele estava morna espiritualmente, ele estava morrendo espiritualmente. E aí, amados, ele detectou isso e houve uma reação da parte dele. E ele começou a colocar pontos, muitas pessoas viram os comentários, muita gente agradecendo, porque também estava no mesmo estado dele e através dessa administração ele alertou e a pessoa tomou uma atitude, porque muitas vezes a gente não se apercebe. E aí algumas coisas que ele pontuou para avaliarmos o nosso estado espiritual, de como que nós estamos em relação à Bíblia. Perdeu a vontade de ler, não tem mais empolgação de estudar a Bíblia, você não tem empolgação, perdeu a vontade de falar, de pregar o evangelho, de evangelizar, perdeu a vontade de ir para a igreja, vai às vezes esporadicamente, quando vai apenas para dar uma satisfação, porque o pastor vai ligar, vai mandar mensagem, ou alguns dos irmãos do líder vão cobrar, aí você pode ver em que estado espiritual você está. Eu achei legal esse jogo, gostei muito do mais novo, mas muito bom isso que ele ministrou, foi poucos minutos, mas eu gostei.
Por quê, amados? Tudo isso começa com a falência da palavra de Deus na nossa vida, amém? A palavra de Deus é a verdade, ela nos mostra, amados, o modo como nós devemos viver. O Salmo 19, como eu falei, ele tem 176 versículos e todos eles nos ensinam a importância vital de ouvir, meditar, amar e receber a palavra de Deus e obedecer. Amém? A gente coloca em Salmo 119, 11, a gente vê o que ele vai falar para nós. Salmo 119, 11. Se você quiser abrir na sua Bíblia, bem, mas a gente vai ter esse hábito de estar colocando aqui, que é bem mais rápido, tá certo? No visual. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardou a palavra onde? No coração. Ó, para cá. Guardou a palavra no coração. Que o coração? Amém? Esse bichinho aqui ele só faz bombear assim. Quando diz coração, amados, é porque é o centro da nossa vida, responsável pela nossa vida. Guardou o responsável pela sua vida, o responsável de bombear o alimento espiritual para o seu corpo espiritual é o coração. Então guardei no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119, gente, só que agora o verso 56. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus. E onde é que estão os preceitos do Senhor? A palavra. Como que você vai obedecer se você não conhecer as Escrituras? Como que nós temos hoje o Código de Trânsito? Como que você pode obedecer o Código de Trânsito se você não procurou conhecer o Código de Trânsito? Apenas porque tem as placas, tudo bem, mas é muito limitado, porque o Código de Trânsito é muito extenso. É por isso que muitas vezes nós, motoristas, né, temos veículos, somos surpreendidos quando a gente é parado por uma fiscalização. E tem alguma coisa que está fora do Código de Trânsito, você não sabe o que é. Aí, não, mas como é que pode? Está no Código de Trânsito. E aí ele vai dizer, não, está certo, eu vou lhe dar uma chance. Você vai ler o Código de Trânsito, outra vez que eu passar aqui, eu lhe pergunto, é assim que eles fazem? Lá na Polícia Rodoviária, é assim que eles fazem, dá uma chance para você? Não, está certo, eu vou ser legal com você, você vai estudar o Código de Trânsito, outra vez eu lhe pergunto. Não, ele é legal com você, eu vou fazer aqui uma atuaçãozinha, tá? Vou fazer aqui uma multazinha para você, porque você devia saber o Código de Trânsito. A mesma coisa com a palavra, amém? Eugênio, no mesmo Salmo 119, só agora o verso 97, só para a gente ver alguns textos, né? São 176 versículos que tem a essência de meditar na palavra, certo? A palavra de Deus. Como eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Temos que meditar a lei de dia e de noite, né? Mas a expressão mesmo, tá? O original é o dia todo, não é só ou de dia, ou de noite, ou de noite, ou de dia, não, é o dia todo. Mas esse meditar, mas não estou dizendo que você passar o dia todo com a sua Bíblia na mão, até porque você tem o que fazer. Dona de casa que não falta o que fazer, né? Amém? Mas aí, como você lê as Escrituras, você tirou um tempo, depois que você leu ali a Bíblia, está agora na sua mente. E aí você vai passar o dia meditando naquilo que você leu. No instante, amado, você vai criar esse hábito de reter a palavra de Deus e agora saber falar os versículos da Bíblia. Por quê? Porque eu li e agora na minha mente aqui eu vou ficar o quê? Remoendo. E não tem problema, você está lavando uma louça, mas aqui, ó, a palavra está na mente. Amém? Mas por quê? Porque você dedicou tempo. Tá? Podemos criar o hábito de estudar a palavra de Deus da mesma forma que desenvolvemos todos os outros bons hábitos. Amados, eu sei que muitos não têm esse hábito, mas se você pegar aqui a Bíblia, ler um texto, ler um capítulo, fechou e foi-se embora, dificilmente você vai reter. Agora, se você pegar esse capítulo e você escrever aquilo que te chamou a atenção, e aí você pegar e vem cá, mas isso aqui eu vou procurar entender aqui, eu vou pesquisar o que é que ele está querendo dizer, vou pesquisar essa palavra, vou pesquisar o contexto, pode ter certeza que você vai reter o que você lê. Agora, se você só lê um capítulo, veja a parte, corre para fazer o que você tinha que fazer, pode ter certeza que vai estar difícil você reter aquilo, amém? Então, o hábito também de estudar a palavra, não é só para quem prega, para quem ministra a palavra, não. Nós somos ministros do Evangelho. Nós somos ministros do Evangelho. Aliás, esse negócio de nós, como genérico.
Você é ministro do Evangelho. Tá? Amados, precisamos nos esforçar um pouco no início e continuar firmes até que faça isso e se torne um hábito para nós. No fim, estudar a palavra de Deus se transformará em algo que fazemos habitualmente com pouco ou nenhum esforço. Você não tem condição, você não se contenta fazer outra coisa porque você pulou ali aquele momento de ler a palavra de Deus ou de oração. Você não consegue fazer o resto da coisa porque está faltando aquele tempo ali. Isso, amados, se chama hábito, e bom hábito. Amém? Aí, amados, eu trouxe também para vocês essa questão. Cuidado com o compartimento religioso. O que é isso? Não divida a sua vida em dois compartimentos, separando as coisas entre o que é sagrado e o que é secular. Tá? O que é secular? Coisa do século. Ou seja, as pessoas, é o que elas fazem cotidianamente. Ainda que você possa fazer isso, você tem escola. A escola é o que? Secular. O trabalho é secular. Mas ainda que você faça isso, você não pode de modo algum fazer, não, agora eu sou secular, eu sou espiritual. Agora eu vou para a igreja, agora eu sou espiritual, eu deixei o secular. Não pode. Você é espiritual. Você é espiritual o dia todo, o tempo todo. Aonde você vai, você está sendo um ser espiritual. Embora você faça coisas que as pessoas do mundo fazem também, secularmente. Mas o que faz a diferença é que você não tem o ser espiritual, você está fazendo algo secular, mas o espiritual é que vai realmente conduzir você, o Espírito Santo. Amém? Então, eu achei interessante, amados, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Na igreja você é espiritual, mas chegou em casa e deixou de ser espiritual. E aí você vai dizer assim, treino da carne. Não faça isso. Porque o apóstolo Paulo diz, amados, que aqueles que é nascido da carne discernem as coisas carnais. Mas o que é nascido do Espírito discerne as coisas espirituais. Então, jamais isso vem treino da carne, tá na carne. Existe um momento, sim, como a irmã Tânia ministrou aqui. Nós somos seres, nós somos seres que temos sentimentos, tá? Tudo que nós temos aqui foi Deus que criou, foi o Satanás que inventou. Nós somos seres que a gente se alegra, a Bíblia fala da ira, fica com raiva, mas em tudo isso nós não podemos pecar. Amém? Por quê? Porque nós somos espirituais agora. E o espiritual está acima do carnal. Amém? O espiritual está acima do velho homem. Mas tem uma coisa, é igual uma história de que era um índio, acho que era um índio, o neto dele perguntou, você não me lembra a pergunta dele, eu sei que ele disse uma coisa, não, dentro, porque aí ele disse, pô, tem hora que eu fico com raiva, eu acabo fazendo o que eu não quero, machuquei meu amigo e tal, ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, dentro de nós tem dois lobos, um é bom e o outro é ruim, e agora, eles lutam entre eles, e aí, sabe qual é o que vai ter vitória? É aquele que a gente alimentar mais. Se você alimentar mais o lobo bom, ele vai ganhar do lobo mau. Se você alimentar mais o lobo mau, ele vai ganhar do chapéuzinho vermelho, não, é do lobo bom. Tá certo? Então, mas é isso mesmo. Nós temos não ser carnal, continua aqui, o seu velho homem está aí. Ele continua aí, você. Agora tem uma diferença. Se você alimenta mais o seu corpo espiritual, com certeza o velho homem vai ficar enfraquecido. Diante das situações, você, como eu já falei de mim mesmo, eu gosto de falar de mim mesmo, né? Quando se eu não falar de mim mesmo, eu vou falar da minha esposa, né? Porque pelo menos eu conheço a cara dela. E aí, amados, como eu disse, né? A gente tem cada reações, às vezes, olha para a pessoa e a pessoa vem e fala, olha, coloca a visão, se chegar aqui e perguntar, vou responder isso, vou dizer, você é pior que a da crime. Eu premeditei o crime. Isso é o velho homem, é o homem mau que está aqui dentro de mim. Como eu falei aquela questão da bicicleta, né, que eu vi lá na ciclofaixa, vi um rapaz correndo, eu disse, está na minha mão, e aqui não é pedestre via, é ciclofaixa. Eu estou no meu direito, e eu não vou sair do meio nem a pau, se quiser que saia. Isso já alguns passos de distância, eu venho chegando, e eu já armado. O Espírito Santo vem com a palavra. E ele diz assim, olha, meu ouvido, que depender de vós, a gente tem de paz uns com os outros. Eu digo, é verdade, sai do meio, deixa ele passar. Que passa, Jesus, vai em casa, né? E aí deixa ele passar, eu digo, Senhor, me perdoa.
Aí a gente vê como a gente é mal, a gente acha, né? A gente dá uma nota 1000 pra gente, né? Tão santo, tão bonzinho, pastor pra cá, pastor tão bonito, obrigado. Então, alegre, amado, mas existe um bichinho aqui dentro, mal, feio. Portanto, meu amigo, se você quiser continuar bonito, belo, alimente o Espírito Santo. Amém? Amém. A oração não é apenas, amados, uma transformação de coisas. A oração também nos transforma. Orar não é uma obrigação, é um privilégio que nós temos de falar com Deus. Passar tempo com Deus se torna um hábito, portanto, comece hoje. E aí eu ia tratar esse texto, o próximo estudo nosso é livrando-se dos maus hábitos. Mas, amados, guiados pelo Espírito Santo, trago também esse ponto aqui, muito importante para nós hoje. Tá? Isso falou muito ao meu coração, e eu digo a verdade, Espírito Santo. Tu sabe de todas as coisas, sou apenas instrumento das tuas mãos. Porque, continuando, amados, ainda essa questão dos hábitos, e eu vejo várias pessoas ministrando sobre isso. Pessoas pontuando essa questão do hábito, e o que é interessante, exatamente isso que estava dentro de mim desde quando eu comecei a ler os primeiros estudos dela. E o que eu me identifiquei nós não temos condição de ter uma vida espiritual em plenitude se os nossos maus hábitos continuam interferindo. Não temos. Aí eu fui detectar, eu digo, por que eu não estou buscando mais? Porque o mau hábito está impedindo. Tá? E aí eu digo, é verdade, pessoas. Aí foi quando essa luz se acendeu e eu comecei a trabalhar isso aqui com vocês, tá? E espero que a vida de vocês tenham tendo aí pontos de transformações como está tendo a minha, viu? Amados, nós somos definidos pelo que os nossos hábitos de vida. São eles que nos moldam todos os dias. Somos definidos pelos nossos hábitos diários da nossa vida. E são eles que nos moldam todos os dias. Se as pessoas elogiam você pela sua conduta, foi o seu hábito, bom hábito que é responsável por esse elogio. Amém? Amém. É o seu bom hábito. Às vezes, amados, a gente faz plano, olha, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e tal. Você pode até fazer plano. Mas, amados, se você não desenvolver um bom hábito para alcançar esse plano de vida que você tem, você não vai chegar. Quantos dizem, não, você melhor, esse ano eu vou mais, não, esse ano eu vou mostrar, você não conseguiu, por quê? Você não detecta. O mau hábito te impediu. Ele impediu você de executar um plano bom que você tinha no seu coração. Por quê? Porque nós somos aquilo que os hábitos determinam. Vocês estão entendendo isso também? Essas carinhas que vocês estão trazendo, bonitinhas, muito puxinho. Porque a gente precisa entender, amados, que nós somos os que os hábitos dizem que nós somos. Amém? Amém. Os nossos hábitos, amados, estão construindo ou destruindo a nossa vida. Tá? Ou eles constroem, ou eles destroem a nossa vida. Nós precisamos, amados, entender que estamos em uma jornada de construção. Você precisa entender isso. Até a volta de Jesus, amados, nós somos uma construção que precisa continuar acontecendo. A vontade de Deus é que todos nós sejamos perfeitos. Para Deus seja perfeito, Jesus disse, como perfeito é o Pai. Sejam santos, porque santo é o nosso Deus. E como que a gente alcança isso? O apóstolo Paulo diz, desenvolvei a salvação. Então, amados, é um processo. O processo, a santificação é um processo. A perfeição é um processo. Por isso eu não admito de modo algum essa questão, não, eu sou imperfeito mesmo. Nós éramos imperfeitos, íamos morrer perfeito, estávamos condenados imperfeitamente. Mas a obra que Jesus fez na cruz do Calvário trouxe a nós uma possibilidade verdadeira, única e especial de sermos perfeitos como Deus é perfeito. E quem fez isso? Jesus na cruz do Calvário. Amém? Você entende isso? Amém. Portanto, amados, não aceite Satanás dizer que você é imperfeito. E ele diz isso para as pessoas hoje. De que modo? Quantas pessoas perderam a sua vida, amados? Sabe por quê? Porque se olha no espelho e se acha imperfeito. Essa gordurinha aqui, o maior esforço do mundo para achar essa gordurinha aqui. Mas isso deixa. Vou fazer uma lipo. Vi uma jovem linda, rapaz, 27 anos de idade. Foi fazer esse troço, esse negócio. Morreu. E se você vê a mulher linda, meu Deus, o que essa mulher estava vendo?
Quando se olha no espelho, porque o funcionário de espelho é perfeito, ó. Aí as pessoas você vê, as pessoas hoje estão buscando uma perfeição, mas que perfeição? Estética. Amados, a nossa busca da perfeição, e a nossa perfeição, sabe como é que começa? No espírito, na sua alma. Ela começa internamente, e ela vai explodir para o exterior, que as pessoas vão olhar para você e dizer: o que é que está fazendo? Está mais novo, mais jovem. O tempo não passa para você. Eu quero essa fórmula. O pessoal está atrás da fórmula. Só que eu vejo notícias, matérias sobre fórmula para rejuvenescer, para retardar o envelhecimento. E tudo para quem rege a minha vida é o Senhor. E Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo dele. E é Ele que está me moldando e me embelezando todo dia. Amém? Amém. Pois é. Você precisa ter essa convicção. Porque infelizmente as pessoas desenvolvem também um mau hábito. O hábito de achar que é imperfeito. Não, eu sei que eu não sei. Não, eu sei que eu sou imperfeito mesmo. Eu sei que nós somos imperfeitos, eu sei que eu sou errado. Aí isso é um mau hábito. Desenvolveu isso. E aí, amado, o que é que acontece com a sua vida? A vida de derrota. Porque você não consegue ter vitória, porque você já decretou a sua derrota, proclamando que eu sou imperfeito, isso é errado, que eu não sei fazer, e aí começa. Isso é um mau hábito, um péssimo mau hábito. Por isso que não há progresso na sua vida espiritual. Porque você é uma vida de derrota. Precisamos entender que uma jornada de construção, nós estamos em uma jornada de construção, e são os bons hábitos que vai definir o sucesso dessa construção. São os nossos bons hábitos. Amém? Amém. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Tu coloca aí verso 4, tá? Verso 4 e 5. Olha, esse texto aqui, amados, eu decorei esse texto assim que eu cheguei na igreja há 27 anos atrás. Eu estava sentado num culto da igreja, acho que no penúltimo banco, né? Que eu peço assim. No penúltimo banco da igreja, não tinha muita gente não, nessa época a igreja lá tinha acho que 60 pessoas. Em 1999. E eu entrei na igreja e o pastor estava pregando, ele trouxe esse texto. E Deus falou para mim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Na minha Bíblia que eu ganhei, tá? Agora minha Bíblia é apologética. Ela diz assim: nenhum soldado em serviço deve se envolver com o negócio dessa terra, pois o seu único objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Isso aí é na outra versão, acho que é João Ferreira, Almeida Góes. Essa daqui veio essa versão. Pronto. Na KJ, King James. Pronto. Aqui King James diz assim: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Eita, aquele estilo. E por que Deus estava falando comigo isso? Porque eu estava num processo de conversão, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu não sei. E quando eu botei os pés na igreja, eu já tinha lido a Bíblia todinha, 4 meses, né? Foi algo realmente sobrenatural de Deus na minha vida. Mas ainda eu gostava de quê? Futebol. Eu não ia para o culto de quinta-feira, que era o culto doutrina, porque eu tinha um jogo de futebol no Society. E aí eu ia para o culto de domingo, mas já tinha jogado pela manhã, pela tarde, aliás. Então, mas a minha vida estava dividida. E Deus não me chamou para dividir você com ninguém. Principalmente com Satanás. Aliás, ele já me tirou da escravidão. Porque ele quer você só para ele. Amém? E aí, amados, a minha vida ainda estava assim. E quando eu cheguei na igreja, amados, quando falou esse texto ecoou dentro de mim: nenhum soldado em serviço deve se envolver com negócios dessa terra. Portanto, larga a bola, para a bola. Quando Deus falou isso, amados, eu entendi. E não fiquei
fiquei questionando, não fiquei perguntando, não. Eu digo, Senhor, é hoje que eu largo a bola. Eu tinha 29 anos de idade. Eu tinha time de futebol infantil, crianças, assim como Samuel. Essa aqui me conheceu no campo de futebol. Aliás, ela também, que sempre gostava de bola. Ela parou a bola no dia. Porque depois ela ficou com a bola na barriga dela, aí não precisava mais bola. E aí, amados, pastor, né? E aí, amados, eu entendi isso. Mas só, amados, que quando Deus te chama, Ele tem um propósito na vida de todos vocês. Não tem nenhum aqui, me escapa nenhum. Não faça desentendido, não. Não tem nenhum aqui. Porque Ele te chamou, Ele quer você só para você. E a regimentar, amado, você no exército, você vai ter que pagar um preço. É você só para ir. Dá para que vocês vão acordar, graças a Deus. E aí, amados, tem que pagar um preço. E eu comecei a pagar esse preço. Eu não passava mais pela rua. E aliás, eu morava bem pertinho do campo de futebol Society, que era meu filho, negócio lá era o formigueiro. E eu era o cara daquela época. Tinha time de futebol, jogava no futebol. Eu era diretor de time de futebol. Minha vida era futebol. E aí, amados, eu comecei a me sair desse negócio. E os cabos iam atrás de mim lá em casa. Eu passava bem longe. Senhor, essa bola. Até hoje, amado, eu escapo. Naquele dia nós jogamos lá, o resultado que deu, né? Eu te disse para parar a bola, é o resultado, né? Eu mandando todo mancando, todo mundo. Para a bola. Mas aí, amados, Ele tem um chamado para cada um de nós especificamente. Amém? Então nenhum soldado deve se envolver com o negócio dessa terra. Não se envolva, não dá certo não, que vai servir para você. E aí, próximo, 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, primeiro, que você é um soldado que foi arregimentado no exército do Senhor. Aliás, eu perguntei aqui quando se viu o exército, meu irmão, o exército é militar. Você tem cara de militar. Está igual a mim que tem cara de policial. Um monte de medo quando a pessoa chega e diz, meu Deus, eu estou correndo risco de vida. Principalmente em Fortaleza. O pessoal chega abaixo da praça, foi lá de só está do lado da praça. Aí isso passa. Mas o irmão aí tem. E aí, amados, o apóstolo Paulo está dizendo que você é um soldado agora, que Deus arregimentou você para o exército dele. E não é para ficar igual o exército hoje, não. Porque para mim, mas foi para o exército, Maguinho tem dificuldade de engordar, mas ficou lá, meu filho também se não engorda. Café da manhã, 5, 6 pão, 7 pão carioca. Almoço, não sei o quê. Antes de dormir, ainda tem a ceia, quer comer de novo. Aí voltou, que já está de queixo quadrado. Aí o meu pai, que é 85 anos, serviu no exército, disse, rapaz, eu acho que eu vou receber esse exército agora, porque o meu tempo não era assim, não. Né? Tá certo, amados? Então, é bem diferente, né? E aí, amados, o Senhor está comparando você com um soldado que Ele trouxe agora para o seu exército para batalhar. Aí o apóstolo Paulo diz agora assim, da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O que ele está querendo dizer aqui, amados? Primeiro, você precisa entender que servir a Deus tem regras, estatutos, mandamentos e preceitos. E uma das primeiras características daquele que serve a Deus, sabe o que é, amado? É de que ele é fiel. Fidelidade para o Senhor. É um negócio que está tão difícil hoje, né? No ramo político aí tem a fidelidade partidária. Uma hora está aplaudindo, outra hora está, né? Essa fidelidade partidária. E nos relacionamentos hoje conjugais, cadê a fidelidade? Eu nunca vi, amados, e isso se torna péssimo testemunho nas igrejas evangélicas, tantas pessoas se separando, se divorciando, inclusive pastores. E alguns chegam, não, eu e minha esposa entramos aqui em um acordo, não sei o que, tal, a gente decidiu se separar. Quando dá no outro dia, já está a outra no braço, debaixo do braço. Eu digo, aí eu prego, acordo, né, rapaz, não é separa. No outro dia já apareceu outra mulher. Mas isso é terrível para o evangelho.
Se é um testemunho, vai pagar um preço alto. Não, livre-arbítrio, que livre-arbítrio é esse? Que me permite ir de encontro àquilo que Jesus estabeleceu. Chegaram para Jesus e eles eram para pegar Jesus para ele cair na própria palavra do Pai, né? E aí Jesus é o seguinte, Moisés disse que desse carne de divórcio aí, né? Porque tal. Deus olhou para ele, conhecendo o coração dele, disse, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio não foi assim. O que Deus uniu, o homem não separa. Portanto, vocês que estão aqui hoje, os jovens que estão aqui hoje, pense muito bem antes de ir para o altar. Pense muito bem, coloque diante de Deus, porque o casamento, amados cristãos, ele é insolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. No princípio foi assim, foi vocês, desde a fundação do tempo, Deus já estava estabelecendo. Eu não quero isso. Lá em Malaquias o Senhor disse, eu odeio o divórcio. Eu vou fazer aquilo que meu Deus odeia. Eu estou desviado, mano. Quem faz isso está desviado faz tempo. Já se afastou do Senhor faz tempo, porque o propósito dele agora é satisfazer o seu prazer. O que foi? Chega aqui, está crescendo espião. Pronto. Jesus só deu uma possibilidade. Rapaz, se for na igreja, tem que ter uma mulher assim virtuosa. Aí Jesus disse depois que ele falou, mas no princípio não foi assim. Aí Jesus falou, a não ser uma possibilidade, no caso de adultério, você tem essa possibilidade de se separar. Só que isso é diante dos homens, porque diante de Deus, meu filho, essa aliança aqui é insolúvel, ela é impartível. Inventei essa palavra agora. Impartível, ela não se parte. E aí Jesus disse, não sei em caso de adultério. Ele deu essa possibilidade, mas diante dos homens, porque ele disse, pois quem casar com a mulher divorciada está cometendo adultério, ou seja, ela continua casada. Mas aí, pastor, hoje em dia acontece caso. Ixi, eu não vou nem entrar nesse mérito. Não, senão vou parar. Tem outra situação dessa que eu posso explicar mais futuramente, quando o Senhor me comissionar aí a esse trabalho. Amém, amados? Mas como eu estava falando de fidelidade, nós entramos aqui numa loja aqui no Paracuru, minha esposa foi lá com uma blusa, e aí eu não sei o que foi que a mulher entrou lá nesse assunto, disse assim, hoje o pessoal, né, tão assim, fiel, está com uma pessoa, se separa, de repente, eu tal. Eu não acho que é assim, eu não sou assim. Essa é questão de, se ela amar, casar, é para ficar casada e pronto. Ela disse, eu não sou assim. Eu disse, mas o problema é a mentalidade das pessoas. Elas estão vivendo aquilo que estão dizendo que é para fazer. Deus desse século, o príncipe deste mundo, amado, ele é a favor do divórcio. Ele é a favor da dissolução. Ele é a favor da quebra de aliança. E aí, as normas estão aí, as pessoas aí viram moda, então para fazer o quê? Amém? Amém? Então, amados, as regras. O apóstolo Paulo está dizendo, amados, que... Cadê o texto? 2 Timóteo 2, 5. Não tira. Semelhantemente, nenhum atleta. Então ele está dizendo que ele está fazendo aqui uma comparação, uma analogia. Que nós somos um atleta. E todo atleta, amados, ele tem uma preparação, né? Tem uma preparação. E para você realmente chegar ao nível de atleta, amados, tem um esforço tão grande. Aquele rapaz aí que um tempo foi um dos melhores nadadores do mundo, bateu o recorde nas Olimpíadas, tinha que ganhar dele, Michael Phelps, né? Aí eu vendo, olha a dedicação dele, ele nadava 12 horas por dia. 12 horas por dia dentro da piscina. Por quê? Porque ele queria ser o melhor. Porque ele queria uma medalha. Ele queria chegar em primeiro lugar. E para chegar em primeiro lugar, mas tem que pagar um preço. Tá? E aí, esse preço se chama, sabe o quê? Hábito. O Usain Bolt foi em 2017, acho que ele não falou em 2017. Ele é um rapaz alto, não sei se você conhece, o Bolt nas Olimpíadas aí, o Cabão acho que teve 2 metros de altura. Quando ele mais jovem, queria correr, queria estar nos
ficha corrida, começaram a fazer chacota dele, dizendo que ele era todo torto, dizendo que ele não tinha jeito para isso. E até hoje ele tem na cabeça dele que as pessoas dizem, você não sabe largar, você não sabe. Porque amado, na corrida, que conta muito é a largada. Você vai se largar, meu filho, porque aquele 100 metros raso é 10 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, pronto. Se você largar errado, largar um pouco atrasado, botar na sua frente, milésimo de segundo, ele já tem a chance de chegar primeiro. E ele não era tão bom por causa do tamanho dele de largada. E aí ele foi largado, né? Só que no começo ele era muito relaxado. Tinha caldo de cana, mas foi tão rápido. Caldo de cana ligeiro. Você até comprar mais desse jeito. Uma moto ou uma minhoca, né? Aí, amados, o Isebold, no começo, assim, uma narrativa de uma pessoa que eu vi, ele era relaxado, chegava atrasado nos treinos, às vezes faltava, ia comer o que não devia. E aí o técnico, né, lá dentro disse assim, rapaz, é o seguinte, você é muito bom, mas esses seus maus hábitos, esse seu estilo de vida aí, vai fazer com que nunca você chegue em primeiro lugar. Ele caiu na real e ele foi organizar a vida dele. Começou a mudar os seus maus hábitos. Acordava tarde, comia o que não devia, chegava atrasado, faltava os treinos. Aí ele começou a mudar, acordando cedo, comendo realmente aqui uma alimentação saudável, né? Chegava no horário dos treinos, não faltava treino. E aí houve o quê? Dedicação. E a dedicação, amados, ela acontece quando os seus bons hábitos cooperam com a sua vida. Sabe qual foi? Aí o resultado é o melhor do mundo. Amados, não existe até hoje ninguém que conseguiu ser bicampeão, medalha de ouro 2 vezes numa só maratona. Ele levou acho que 6, 8, foi 9 medalhas de ouro. Não tinha ninguém mais rápido que ele. Ele dizia, olha, eu sei que eu não sei largar bem, mas eu quero saber quem corre comigo depois da metade do final. Ninguém me pega. Vamos daquele tamanho, aquelas passadas, parece uma avestruz, meu filho, correndo. Aí os caras mais baixinhos do que ele, americano, e outra coisa, correndo, e ele tinha o patriota dele, que ele é jamaicano. E até aqui, entre parênteses, né? Ele se aposentou, ele foi um desse atleta de Olimpíada mais bem pago do mundo. Ele se aposentou com uma certa fortuna, e aí ele foi, disse, rapaz, é o seguinte, eu quero ter minha vida tranquila, vou investir no fundo de investimentos, numa empresa, pegou 66 milhões de reais, colocou na empresa. Passou uns tempos e tal, ele foi conferir o extrato, para ver se está legal, só tinha 12 mil reais, roubaram o dinheiro dele. Até hoje está aí para resolver isso. 66 milhões de reais, um funcionário da empresa, e aí parece que ele está com 12 mil reais. E ele colocou esse dinheiro lá para render, para ser aposentado no dia dele. Foi, eu vi essa matéria de meu Jesus, né? Para você ver assim, só um espaço, tá? Então, amados, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Amém? Amém. E aí, amados, o apóstolo Paulo traz para nós essa essência, tá? De quê? De que você é um corredor. Nós temos uma coroa, nós temos um prêmio. Você sabe por que a nossa vida continua do mesmo jeito que está, ou para pior? Porque a gente não tem essa convicção de que tem um prêmio esperando por nós. Não, a gente parece que a gente esquece que a gente tem uma coroa. Sabe por quê? Porque não lemos a palavra de Deus e não colocamos ela em prática, não tomamos posse daquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos e o que nós vamos receber. Não, o que Jesus fez para mim foi o suficiente, já sou salvo. Epa, cuidado. Aquele que pensa que está de pé, cuide para aquele que não cai. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho que ter essa convicção. Só, meu filho, que eu tenho que permanecer na condição de salvo. E tem que cuidar, meu filho, porque eu tenho um inimigo que não dorme. De manhã, tarde, de madrugada, ele está fazendo planos para derrubar você daqui e você se rastejar e perder a sua salvação. Existe aí umas formas, uma teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. Nunca acreditei nisso, porque não está aqui na Bíblia. Não vejo escrito isso, então o que não está escrito eu não vou tomar posse e colocar em prática. É para quem quer ter uma vida sem vergonhice, de orgia, de prostituição, aí toma posse desses tipos, né, de salvações que existem. Então, mas
fidelidade ao Senhor. É um compromisso, tá? Mas para que eu tenha fidelidade para com Deus, eu tenho que ter bons hábitos. Porque os meus maus hábitos vão me fazer fiel para Deus. Amém? Estão entendendo isso? Amém. Amém. Segundo, eu preciso obedecer. Existem regras. O Isenbold, amados, ele perdeu uma competição que já era fato ele ganhar, por causa do contexto já dele, o Everlord do mundo rápido, ele fez lá, antes da competição, tem lá os locais que você fica, e você tem que correr, e quem for menor tempo, é igual o Fórmula 1, quem fica na frente é quem fez menor tempo. Ele tinha feito menor tempo, só amados que quando foi na hora lá da corrida, que lá, nós o bichinho lá para disparar, ele partiu, ele queimou a largada. Aí ele perdeu esse ano. Foi em 2011 que ele perdeu. Que uma coisa que era certa ele ganhar. Por que ele perdeu? Porque existe uma regra. E você não pode partir antes do sinal. Ele fez isso. A emoção daquela questão toda, ele partiu. Por quê? Porque ele descumpriu aquilo que estava na regra. Então, amados, um soldado de Cristo. Você é um atleta de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Existem regras. E as pessoas dizem, não, eu sou salvo, estou salvo para sempre. Se você queimar a largada, você vai perder. Você está desqualificado. Você foi, como é que chama o nome? Não tem mais. Desclassificado da prova. Por quê? Porque você queimou a largada. Na Fórmula 1 também é assim. Quando você parte, antes do sinal verde, você queimou. Mas aí não dá para dizer, não, agora você vai parar. Os carros partiram, meu amigo, os bichos estão a 200 km por hora. O que é que acontece? Quando você chegar lá perto do pódio, tem lá uma bandeirazinha para você entrar. Vai ficar lá, até que todos os carros passem. Aí depois você sai. Eu fiz o maior esforço do mundo, no antes do treino, para poder estar na primeira fila da largada. Mas porque eu queimei a largada, agora eu vou estar em último lugar. Para me chegar em primeiro, com um monte de carro, com aquelas velocidades todas. Está vendo, amados? Cuidado. Nós estamos em uma corrida espiritual. E o que é que você está fazendo para continuar em primeiro lugar? E para chegar em primeiro lugar, fidelidade ao Senhor. E outro, obedecer. Mas nós temos um contexto no antigo brasileiro que não quer obedecer nada. Os filhos não obedecem aos pais, não obedecem às regras nas escolas. Queremos fazer, chega na empresa, começa a trabalhar um mês a mês, depois já quer fazer o seu horário. Você já quer dizer o horário que entra e o horário que sai. Já quer dizer o quanto quer receber. Tem lá um supervisor, uma pessoa que o dono da empresa colocou lá para supervisionar o trabalho, você não respeita ele. Você passa por cima daquilo que ele diz, daquilo que é para fazer. Infelizmente nós brasileiros temos esse contexto, amados. Somos rebeldes de nascença. E como que nós podemos, amados, obedecer aquilo que Deus estabeleceu para poder a gente chegar lá? Precisamos obedecer. 2 Timóteo capítulo 5, verso 9, verso 9. 2 Timóteo 5, 9. Não, perdoe. Aqui mesmo. 2, 9. Esse 5 aqui, só é o 4. Só o 1 Timóteo tem 5 capítulos. Esse é o 2,9. O evangelho pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está aprisionada. Eu peguei esse texto aqui, mas acho que o texto está errado. Foi que está, eu já também tentei encaixar ele aqui. Mas a questão é o seguinte, volta para o 5. Que ele está falando aqui da pregação do evangelho. Até separei esse texto que eu achei tão lindo. Depois eu trabalho. Como ele diz, amados, que nós somos os competidores, estamos em uma competição, nós somos corredores, amados. Também, nessa questão dos bons hábitos, nós precisamos ter uma autodisciplina. Nós precisamos ser disciplinados. E quem vai fazer isso? Você. Muitos aqui têm filhos, com certeza. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos disciplina para eles. Ou seja, existem as regras e a pessoa disciplinada, ela vai cumprir o quê? As regras. Amém? Disciplina, tem um horário para tomar o café pela manhã.
uma regra. Lá em casa tinha, era 7 horas da manhã. Se não se levantasse, perdeu, só o almoço agora. Não, não precisa ficar com fome, o problema dele. Se ele quiser, te acordar no horário. Amado, se não for assim, amado, se não doer no bolso, para que existe a lei de trânsito? O pessoal cumpre a lei de trânsito? E por que existem as multas? Para punir os indisciplinados. Aqueles que não respeitam o sinal vermelho, aqueles que não respeitam o sinal de pare. Rapaz, aqui nós temos um supermercado. Na parte da sombra, logo perto da entrada do supermercado, existem as placas cadeira de roda e idoso. Eu não vejo nenhum cadeirante. E muitos poucos idosos estacionando ali. Eu vejo pessoas são, que eu estava até com uma pessoa que me disse assim, pastor, descendo do carro, cadê a cadeira de roda dele? Mas por que eles querem colocar lá? Porque eles querem ter o direito de colocar o carro na sombra. Isso é falta do que, amados? De disciplina. Nos leva a quebrar as regras, achar que isso aqui negócio é privilegiado. Tem lá idoso, facilitar a pessoa idosa, facilitar o cadeirante, está mais perto da calçada, botar lá no sol, está do outro lado. Ele não quer saber disso, não. Pessoas indisciplinadas, ela só pensa nela depois. Ele não pensa nos outros, não pensa, ele quer estar no primeiro lugar da fila, mesmo chegando atrasado. Mas ele quer sentar na frente, ele quer ser o primeiro atendido. Dá um jeito, vai para todo mundo. Indisciplinados. Nós precisamos criar os nossos filhos na disciplina. E outra coisa, viu? Precisamos dar exemplo, ainda que eles não sejam crentes. Quer ver o exemplo? Amado, a gente precisa vigiar muito, viu? Eu fui a Fortaleza, deu aquele problema que deu no meu WhatsApp, e aí bagunçou minha conta, e a minha conta da Caixa Econômica lá em Fortaleza. E aí cheguei lá às 9 horas da manhã, minha filha também estava resolvendo uma conta lá do trabalho dela, ela chegou cedo, ela era a segunda na fila. Eu cheguei, fiquei conversando lá com ela, ela tinha bem uns 10, 15. Estava preocupado. Então eu digo, eu não sei atendi. E aí, quando abriram lá, o horário lá para abrir, para botar as pessoas para dentro, eu conversando com minha filha, eu digo, não, vou lá. Não, pai, fica aqui comigo, você vai ficar aqui. Eu digo, negativo. Vou lá para trás, fiquei lá, fui o último da fila. Você, além de ter ensinado seu filho, você tem que continuar dando exemplo a ele, porque o mundo está aí, meu filho, para ensinar exatamente o contrário daquilo que você ensinou. Mas eu ensinei, mas tenho que continuar o quê? Praticando. Poderia muito bem ter ficado, porque eu estava para vir embora, eu ainda vim embora de ônibus, aqui para Paracuru, mas não, fiquei o 10º, acho que mais 10 na minha filha ficou lá, eu fui quase o último. Então, mas a gente tem que vigiar, porque as oportunidades vêm. Para quê? Para a gente quebrar as regras. E aí, amados, a disciplina é que vai fazer a diferença. Uma pessoa disciplinada é muito bom, mas você não tem dificuldade de dizer, ó, faça isso, não vai. Joia, sim senhor, não senhora. Por quê? Porque você ensinou ele a ser disciplinado. Amém? Amém. Bom, pastor, assim, o entendimento semelhante a um atleta, né? Sim. Mas, assim, semelhante a um atleta na nossa vida cotidiana. Nem sempre o mesmo que chega é o vencedor, porque se você for colocar o seu cotidiano, né? Sim. Nas adversidades da vida, é quem termina a corrida. O nosso modo de ver, né? Porque no caminho perfeito, o carro pode quebrar, alguém pode acabar. Sim. Nem é sempre o primeiro que vence, mas é o que estou dizendo na corrida da vida, né? É o que chega lá, não desiste, igual o fato é, Sim. insiste, não desiste, né? Então, assim, é só... Pronto. Entendi o que a Valéria quis nesse contexto, né? A questão nós temos uma corrida ao vencedor, o apóstolo Paulo diz, a coroa. Nós temos uma coroa, nós temos um prêmio. Lógico que no nosso caso, como cristão, nós não estamos competindo para chegar em primeiro lugar. Eu fiz aqui uma comparação, né, de uma pessoa que não conhece a Deus e ele se esforça para chegar em primeiro lugar. Ele tem uma disciplina, ele vai ter que desenvolver bons hábitos, mas embora nós não temos essa conduta de chegar em primeiro lugar, nós temos que chegar lá, nós temos que vencer e precisamos ter bons hábitos, senão a gente, então nós estamos no mesmo nível dessa pessoa. É isso Amém? que ele
Mas que na nossa corrida da vida, a gente, como um ato ético em Cristo Jesus, devemos manter bons hábitos. Mas nem sempre o primeiro a chegar na corrida da vida é o vencedor, porque no percurso é aquele que consegue, como Paulo disse, terminei a corrida. Guardei a fé. Exatamente, né? Ele terminou quando chegou lá. Nós temos uma coroa nas Olimpíadas, só tem uma medalha de ouro. A outra é prata e a outra é bronze. Mas nós temos uma coroa para cada um. O Senhor tem uma coroa. Sabe por quê? Porque para Deus, aqueles que chegaram lá, todos eles são vitoriosos. Amém? Bom? Disciplina. Precisamos ser pessoas disciplinadas. Tá? E nós só conseguimos se nós tratarmos os nossos maus hábitos. Pessoas de péssimo hábito não conseguem ser disciplinadas. Ela não consegue acordar cedo, chega nos cantos atrasado porque se acordou tarde. Aí você está tentando fazer login de quem? Olha, essa história do login. Amados, você começou a batalha para acordar cedo. Quem aqui tem dificuldade de acordar cedo? Vamos ser sincero mesmo. Amém. Teve umas assim, umas meia patinha. Tem umas patinhas assim, tem umas mais não. Amados, tem pessoas que têm dificuldade. Eu não tenho, tá? Amém? Até porque o meu sono não é esse, porque eu não tenho dormido tantas horas, né? Eu não tenho, isso aí é particular de cada um de nós, depende, né, do nosso organismo, tá? Eu passei 2 anos para 3 anos, acordando 3h30, 4h30, mais tarde às 5 horas da manhã para trabalhar. Então, quando eu parei, que fui morar na igreja, como é que eu consigo acordar às 6, 7 horas da manhã? Não dá, meu amigo. Se eu já passei esse tempo todinho, então gerou em mim o quê? Um bom hábito, mas tenha cuidado. Porque para se gerar um mau hábito é assim, ó. Basta você começar a ceder a quem? Ao seu velho homem. Vai acordar mais tarde. Para quê? Acordar cedo, está chovendo. Parece que a gente é movido pela chuva, pela água. Tem crente que ele é movido a hidrogênio, né? Porque não está chovendo, então não vamos levantar agora não. A pessoa sol não levanta. Então a bateria dele é só, se estiver chovendo, não funciona, né? E aí você posso acordar mais tarde um pouquinho, e aí fica nesse negócio. Meu filho, pense que o mau hábito está batendo palma. É assim mesmo que eu gosto. Eu vou um pouquinho tarde, só um pouquinho. Esse pouquinho se torna um poucão. E aí depois, para você entrar no bom hábito de novo, pensa na dificuldade, né? Aí você coloca, não, vou colocar aqui o despertador. Aonde? Colado com você. Na hora que chega o horário que você deseja acordar, você pensa em acordar, está tentando acordar, o bichinho, aí você, de olho fechado, pá, desliga o celular. Faça o seguinte, bota ele lá na sala, lá no quintal, lá longe de você, que você vai ter que se levantar para desligar ele. Se bem que tem um que fica desliga e volta mais dormindo do que confunde. Eu não sei como é que consegue, porque depois que eu despertar, meu filho, já era. Eu faço tudo para não me despertar, não me desperta, porque se eu acordar por causa de uma munição, pronto. Mas eu estou lá no meu quarto, uma munição, que feliz, acha de entrar. Eu detesto munição, olha aqui que gosta de munição. E aí a bicha quando eu acordo, me levando para matar. E aí, cadê você achar? Os olhos embaçados aqui, para você achar uma munição dentro do quarto, daquele tamanho. Aí pronto, para dormir de novo. Mas tem gente que tem facilidade, diga Diogo. Meu pai também foi junto, né? Foi uns dias atrás, na cadeira com eles. Aí, toda vez que minha mãe sai, ela põe o celular em cima da máquina de lavar, que é como do meu quarto, traca no bicho, traca do celular, alarmar, eu me levantar da rede e lá desligar. Sabe o que acontece? Desliga e volta. O celular toca 7h50. Eu tô lá na minha rede tudo, né? Quando eu vou me levantar, parece que eu me abraço e eu sei ela dizer, fica na besta. Olha. Vou fazer a rede. Aí ele fica lá tocando e eu toco uma mensagem nos Ouvidos. Olha aí, ó, tá vendo? E aí, amado, se você pedir uma pessoa para ajudar, você bota o despertador e diga assim, faz o seguinte, esconda, que é para me dar trabalho para baixar ele, porque aí eu me desperto mais rápido. Né, amado? Então, amados, autodisciplina, sacrifício. Sacrifício. A gente não está disposto a sacrificar. O mundo está assinando que a gente não precisa se sacrificar.
moleza, tudo é assim, ó. Tá aí as pessoas tentando levar uma vida boa sem pagar o preço, sem sacrifício. Quer chegar no pódio, cair de paraquedas, de helicóptero e ganhar uma medalha, mas ela não quer ter o sacrifício para poder pagar um preço para chegar até lá. Os atletas fazem um sacrifício grande. Eu me lembro que aquela Dayana, acho que Dayana, aquela pequenininha que era ginasta, então eles estão com ela. Não sei quantas horas de treino por dia, tinha que ir para tal lugar. Ela disse assim, sim, que hora que tempo você tem para namorar? Ela disse, namorar? Não tenho namorado não posso. Está vendo? Pagando preço. Para quê? Porque tinha um alvo. Ela queria chegar lá. Portanto, nós precisamos entender que nós estamos numa corrida espiritual. Nós precisamos chegar lá, gente. Corre, igreja. Nós precisamos chegar lá. Nosso apóstolo, meu alvo é Cristo. Sabe onde é que está Jesus? O Pai esperando por nós. Ele não vem buscar a igreja, vem sim buscar a igreja. Mas essa é toda uma conotação que nós temos de Cristo vem buscar a igreja. Eu não vou ficar aqui fazendo a regra, ele vem buscar mesmo. Não precisam correr, não. Ficar por aqui mesmo. Amados, Filipenses 3,14, bem dizer. Não é um pouquinho, tá? Sim, tu, eu. Faltar. Aqui, ó. Você está tentando falar outro. Moraes, seu gênero, isso aqui. Veja. O que está fazendo aí? Na portaria da igreja vai ter alguém aqui. Sim ou não? Quer? Está perguntando. Pois é. Não. Ixi. Só citação espírita. Entendi. Sabe como? Essas coisas. Filipenses 3,14. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio de quê? Do chamado celestial de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Portanto, essa história não ficar aqui mesmo, tá bom demais. Jesus veio me buscar. Na hora que ele chegar, eu liguei bem aqui, Senhor. Estou aqui esperando, né? Tem aquele louvor, né? Estou te esperando, vem. Vamos dançar. Eu quero ter dançando, filho. Não vai para a glória. Né? Quando Jesus chegar, minha filha, você dançou tanto que não vai para a glória, porque essa sua forma de dançar aí lascou, né? Tá certo? Prossigo para o alvo. Amado, você tem um alvo. Acorda, igreja, você tem um alvo e precisa alcançar esse alvo. E esse alvo, amado, tem um prêmio da soberana vocação, mas ele está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por isso, amados, que a nossa vida, depois que você entende isso que eu estou falando hoje para você, amado, tem agora um sentido. Tem um sentido de buscar a Deus, tem um sentido de pagar um preço, tem sentido de eu rejeitar o pecado, tem um sentido de eu rejeitar as coisas deste mundo, porque eu tenho um alvo, e esse que estão me oferecendo vai me tirar do alvo. Tem um sentido agora de eu pagar um preço, porque eu quero adquirir esse hábito, porque esse hábito vai me proporcionar alcançar o meu alvo, que é Cristo Jesus. Você agora tem um sentido para a vida, por isso que é tanto crente, amado, que vou te contar. Não dá para entender que nasceu de novo, não. Acho que ele morreu foi de novo. Porque, mano, a vida, os olhos opacos, não tem alegria, não do louvor. Esse boy. Vai calmo. Mas está precisando de uma sessão de descarrego. Descarregar as coisas desse mundo, amado, sai de reto. Tira essa preguiça. Tira esse, sai desânimo. Não é demônio, não é sai desânimo, sai preguiça. Acorda, desperta, tu entre os mortos, né? Misericórdia. 1 Coríntios 24, algo gente bota aí. Meu Deus. Você tem um alvo, você tem um prêmio. Aprenda isso. Você é um soldado de Cristo. 1 Coríntios 2,4 diz: a minha mensagem e a minha pregação. Aqui é 40 aquele outro texto lá. 9:24. 1 Coríntios 9:24. Minha pregação, mas para partir. Olha, o apóstolo Paulo está perguntando aqui para vocês hoje. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição,
apenas ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcance o prêmio. Continua, gente. Todos os que competem. 25. É o 25, não é tu não? Vamos ver a sessão aí. 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Imperecível. Continua, gente. Sendo assim, não corram com quem corre. Sem o quê? Meu Deus. Pega o seu jantar. Não tem caldo hoje, não leva Diana, não. Sendo assim, não corro como quem corre sem o e não luto como quem. Continua. 27, só está 27. Sendo assim, não corro como quem. 27. Contudo, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, reprovado. Desqualificado, está vendo? Depois de ter pregado, você pregou, mas foi desqualificado. Eu esmurro meu corpo. Tem gente que passa o tempo todo de meu corpo. O apóstolo Paulo esmurra. O que é esmurrar o corpo? É rejeitar aquilo que o corpo pede. É aquilo, ele não amatar a trégua e alimentar a carne, mas tem crente que eu nunca vi alimentar tanta carne. Dá para abrir um frigorífico. O crente é soberbo. Porque amados, ele me dá tão bem com carne. Amados, você tem que abrir um frigorífico. Porque você lidar tão bem com carne. Porque você sabe o que é que a carne quer, o que é que a carne gosta. Como é? Você sabe como é que torna uma carne dura macia. Porque você é o profissional da carne, o apóstolo Paulo esmurra o corpo dele. Mas não é para amaciar a carne, não, é para rejeitar aquilo que a carne pede, amados. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo. Eu sou escravo. Porque eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. Escravo do corpo. É o corpo que está dizendo para você. Que ele que manda. Onde é que está Cristo Jesus na tua vida, irmão? Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está o poder de Deus através do Espírito Santo? Que faz com que você vença agora a carne. O apóstolo Paulo diz que é uma luta. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas tem crente que não tem luta não, já perdeu. É só a carne que manda. Não milita nada. Milita nada, vem de militar, vem de luta, vem de guerra. Agora eu pergunto a você, o que é que me impede de correr? O apóstolo Paulo aqui, não, uma corrida. O que é que me impede? Primeiro, os vícios. Estou falando aqui vício de droga. Nós somos tendenciosos a se viciar nas coisas. A pessoa é viciada em reclamar. De tudo reclama, nada está bom, nada presta. Nada não se satisfaz. A pessoa dá o seu melhor para fazer ali aquela comidinha, aquela coisa. Ixi, está faltando sal. Ixi, está faltando açúcar. Ixi, está faltando alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas está faltando. Ela reclama tanto agora que está faltando, até porque ela não sabe que está faltando. Lá em casa, posso reclamar de muita coisa, mas da comida não é. Ela aqui faz observação. Vixe, eu acho que faltou um pouquinho de sal. Para mim está ótimo. Vixe, está um pouco salgado. Tá bom. Ela que faz a observação. Ela vai passar ali, não, tá bom aqui. Se tiver sem sal, tem também. Eu tenho comida, eu quero comida. Agora eu só vou deixar comigo que está lá. Mas tem gente, amados, que ela de tudo reclama, não satisfaz nada, você não consegue satisfazer a pessoa, porque tudo está reclamando. Isso é um péssimo hábito. A pessoa é viciada em reclamar. A pessoa que é viciada mais em criticar. Vixe, pense. É terrível. Geralmente são pessoas traumatizadas.
São pessoas, amados, que ela tem um trauma de que ela não conseguiu chegar lá, que ela não conseguiu fazer uma faculdade, ela como não conseguiu, então quando ela vê você e acha que você é melhor que ela vai criticar, para poder derrubar você e se tornar mais alto. Então é uma pessoa doente, mas é viciada. A pessoa tem uma viciada em fofocar. Não, estou só comentando, não estou fofocando. Viciado em fofoca. É mais porque a vida tal, da vizinha tal, do fulano de tal, porque disse isso e tal. Viciado. E tem um crente viciado em mentir. Não estou mentindo, não. Estou falando a verdade. Tem até a mentira branca. É até a mentira branca. Sabe de onde? Tem mentira branca, preta, vermelha. Agora, a branca, quer dizer, isso daí pode. A meia verdade. Mas eu não vi Jesus falando meia verdade. Ele dizia assim, em verdade, ele enfatizava que aquilo que ele está dizendo era verdade absoluta. Mas o crente não é meia verdade, assim, não é mentira não, é só para. E aí vai, negocia mentira. Tem gente que é viciado nisso. Isso impede você de correr e alcançar esse prêmio da sua plena vocação, de receber a coroa da vitória. E outra pessoa, mano, também, que aquilo que impede, outro mau hábito, você de sabotar. Tem pessoas, você sabe o que é sabotar? Já assistiu o filme? De que a pessoa tinha um plano e o outro se levantou a se reunir lá para sabotar aquele plano, ou seja, para não dar certo. E tem pessoas, amados, que ela tem esse mau hábito de sabotar ela mesma. Tem um propósito, não, eu vou para a academia. Eu vou, não, estava na academia. Aí quando chega o dia de ir para a academia, não, acho que não vai dar certo hoje, por isso. Você começa a arranjar motivo, você está sabotando o seu propósito de desenvolver um bom hábito, ir para a academia e ser disciplinado. É porque a disciplina, você na academia, você recebe lá uma ficha para fazer todos os exercícios. O disciplinado faz, o indisciplinado não faz. Isso aqui para que é isso? Acho exagero. Tá bom, é só isso aqui mesmo. Aí você agora já parece não ter se formou. Você sabe de tudo agora. Para quê? Tá vendo que eu vou fazer isso desse jeito? Mas eu vou para a academia, eu só tenho dificuldade de fazer um tipo de exercício. Que eu estava na academia, ela é até uma irmã da igreja, uma jovem. Ela disse, não, pastor, olha, para você fazer esse exercício, não vou livrar aqui. Para você fazer esse exercício, você vai ter que colocar a curva um pouquinho mais para trás. Não dá. Não dá. Irmão, é o seguinte, não dá, porque a minha masculinidade não deixa. Mas se o senhor não fizer isso aí, vai usar a sua coluna, depois eu não vou nem fazer. Porque eu não tenho essa facilidade. Mas é sério mesmo, tem mesmo, tá? E tem que fazer, porque se não fizer não dá certo. Vai prejudicar a sua coluna depois, então não vou fazer, porque esse negócio fica muito feio, seu pastor, o pessoal olhar e dizer, pastor, assim, né? Cadê que tal, né? Então, aqui é só para acordar vocês, tá? Não vou nem fazer. Porque, amados, mas aí está lá, você recebe, a pessoa estudou, fez uma faculdade, e está lá, passou isso para você, diz como é que é, mas aí você decidiu, né? Isso aqui eu não faço assim, isso aqui está errado, você se autoproclama um cara da academia, um personal trainer, tá certo? Pois é, amados, pessoas que sabotam, porque falta disciplina, você impede de realizar aquilo que você quer realizar. O que você quer realizar é bom, mas você mesmo sabota, não precisa nem do diabo não, aliás, ele está de folga nesse dia. Porque não precisa, você já é um sabotador dos seus planos. Você imagina, organiza o plano, e ali, mas na hora de executar, você arruma uma desculpa, um motivo para sabotar os seus planos. Não vai para frente, não consegue alcançar essa coroa, o apóstolo Paulo diz, do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Jesus amado, isso é interessante. Amados, essa coroa do apóstolo Paulo diz, preste atenção, corta. É um incentivo para a vida, para uma vida de fé. É para quem tem fé, meu filho. Para quem não tem, ele não liga para essa coroa não. Ele corre para qualquer direção. Ele treina, faz qualquer treino. Ele não se esforça. Ele não paga o preço. Ele não busca ser disciplinado nos treinos. Sabe por quê? Porque não interessa a coroa. Mas a coroa, amados, que aqui na Bíblia está falando, é um incentivo para a sua vida de fé, perseverança,
a obediência a Deus, sabendo que a recompensa, amados, final é uma vida gloriosa com quem? Com Deus. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Essa recompensa está lá. Amados, o ouro, recebeu, coloca lá naquele vasinho, fica lá, a pessoa lá está sendo aí que eu ganhei. Mas lá na glória de Deus. A sua recompensa é eterna. De estar com Deus, o seu Pai eterno. Essa é a recompensa pela qual nós vamos receber e precisamos ter convicção disso, amém? A gente coloca para a gente encerrar em Apocalipse 3:11. O que é que diz em Apocalipse 3:11? Por que no meu que está casado? É aquele negócio do louco, né? Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome o quê? Saiu o quê? Dá bem, agora só vocês dizem. É onde? Vamos pegar no Paulo Reis. O que é que Jesus disse? Olha, em Apocalipse 3:11, eu venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Está vendo? Apegue-se o quê? Palavra. Aquilo que você está sendo ensinado, que você está ouvindo, apegue-se para que ninguém tome a sua coroa. 1 Coríntios 9:25, a gente já viu? Não passa isso. 2 Timóteo 4, do 7. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Segunda Timóteo 4, 7 e 8. Continua no Apocalipse. Segunda Timóteo 4, 7 e 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. O apóstolo Paulo teve esse privilégio. Ele já sabia o dia da sua morte. Ele já sabia que terminou ali o propósito de Deus. Por exemplo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. Está vendo? Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo daquilo que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Tá? Pronto. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu darei a você a coroa da vida. Foi aquele que eu posso. Só, olha, foi o que eu falei para vocês, tá? Seja fiel, fidelidade a Deus, até onde é que deve chegar a nossa fidelidade a Deus? Até o dia que você vai correr a sua própria vida e colocar em risco. Sua própria vida. Seja fiel até a morte. E aí você vai receber a coroa. Amém? Amém. Mas eu espero que tudo isso tem sido ministrado até que verdadeiramente tenha feito, faça diferença na vida de cada um de vocês. Porque você, na minha, está fazendo, eu estou colocando em prática. Porque só vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa só vai acontecer se você colocar a palavra de Deus em prática. Se não colocar, não acontece nada. Você vai continuar do mesmo jeito,
uma sua vida sem disciplina, sem algo, sem propósito e uma vida de derrota, que não tem nada a ver com Cristo Jesus, não tem nada a ver com a vida de cristão, não tem nada a ver. É isso. Como ele disse? Se levante do chão, erga a sua cabeça. Ixi, essa é antiga, ó, da Zanda mesmo. Sabe aí, irmã, essa? Conhece? Derrota não é coisa de cristão. Eu estava fazendo esse estudo aqui, me veio esse louvor antigão, muito bom. Portanto, amados, espero que tudo aquilo que o Espírito tem falado da igreja faça diferença na sua vida. Esse é o meu trabalho como pastor. Trazer o alimento, um alimento genuíno, embasado na palavra de Deus. Não é aquilo que a internet está dizendo, que os youtubers da vida estão dizendo, não. É aquilo que a Bíblia diz. Amém? Mais uma vez aqui rápido, tá? Aí tem a oferta. Onde é que estão os avisos? Isso aqui. Bem, amados, já chegou o nosso momento de ofertar, abençoar a casa do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E, amados, como eu trouxe aqui para vocês o nosso relatório financeiro, não falei ainda com o dono do ponto, mas eu tenho quase de certeza que esse mês é o mês de começar a pagar o aluguel daqui. E aí vai pegar, né? Julho é julho. O primeiro culto que foi feito aqui foi 7 de julho. 7 de julho. Nós fizemos a mudança no dia 5 de julho. Na sexta, no domingo, nós fizemos o primeiro culto aqui, 7 de julho. Eu tinha 10 meses. Passou. Ele não me cobrou ainda, sem dizer que se lembra. Aí eu me lembro todinho. Né? E vou conversar com ele. R$1.000 que vai ser acrescentado naquele relatório financeiro e vou ter que tirar alguma coisa de lá para poder entrar, porque senão não dá. Mas a minha fé e a confiança está no Senhor, nessa igreja que tem sido fiel também. Graças a Deus. Oi. Amém, igreja. Vamos adorar o Senhor. A igreja tem liberdade, quando nós adoramos, de trazer à casa do tesouro nossos dízimos e ofertas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nos ensina a guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti, Senhor. A sermos fiéis